São João Paulo II foi um dos papas mais influentes e carismáticos da história da Igreja Católica. Ele nasceu na Polônia em 1920 e foi ordenado sacerdote em 1946, após sobreviver à ocupação nazista de seu país. Em 1978, ele foi eleito Papa, sendo o primeiro não italiano em mais de 400 anos. Durante seu pontificado, que durou 26 anos, ele viajou pelo mundo, defendeu os direitos humanos, promoveu o diálogo interreligioso e a paz e enfrentou os desafios da modernidade. Ele também foi um grande defensor da família, da vida e da juventude, criando as Jornadas Mundiais da Juventude, que reuniram milhões de jovens de todo o mundo. Foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco, reconhecendo sua santidade e seus milagres. Gente, olha só, o nosso querido santo João Paulo II, né? Quem é que conheceu, que viveu na cristandade, que não tem um carinho por esse Papa? É uma coisa impressionante. Ele foi um dos que ficou de maior tempo no seu pontificado, então ele marcou muito a história, mas não marcou só pelo tempo, não. Ele marcou por tudo aquilo que ele viveu, foi e testemunhou, principalmente na doença dele. É um polonês. Por isso, padre, para a gente falar um pouquinho sobre este santo da nossa igreja, e que vale a pena você, a senhora e o senhor, prestarem atenção aqui. Eu tenho a honra de ter aqui dois grandes convidados que amam também ele, que conhecem ele. Eu tenho aqui do meu lado, primeiro aqui, ó, lado direito do padre aqui, o doutor Kleber Paiva Duarte, que é neurocirurgião. Doutor Kleber, muito boa tarde. Boa tarde. É uma alegria tê-lo aqui novamente. Nossa, alegria. Programa Bendita Hora. Obrigado. E daqui a pouquinho eu quero saber qual é a experiência do Dr. Kleber, ele que é neurocirurgião, né? Ao ver, de saber um pouquinho da vida do Papa João Paulo, o que isso lhe apresentou como algo interessante. O que esse homem também passou a ser um portador de estudo para o senhor, né? Importante isso, daqui a pouquinho o senhor relatar para a gente. Doutor Kleber não tem para ninguém, hein? Tá? Fenômeno aqui também. E ela, né? Mais uma vez junto com o padre, a Daniele Lanzer, que é cientista, Daniele, ela é cientista, já veio aqui com o padre. Eu falei para ela, você nos lembra Priscila Presley. Olha, Daniele, Deus abençoe você, querida. Obrigada, Seja padre. muito bem-vinda aqui mais uma vez, viu? Obrigada mesmo, de coração. Isso. Olha, tanto a Daniele quanto o doutor Kleber, eles estão aqui para falarmos um pouquinho do nosso querido Santo Padre, o Papa João Paulo II. Doutor Kleber, o que olhando assim para o Papa, né, acho que até independentemente da religião, ele era muito querido por pessoas de outras denominações, até religiosas, eles admiravam o Papa, né, esse homem, João Paulo II, polonês, que passou aí por tantas provações na vida, né? Em períodos também tão difíceis na nossa igreja. Qual é a experiência que o senhor tem, pessoal, com a pessoa do Papa João Paulo II? Eu tive uma experiência pessoal de 3 segundos. 3 segundos? Mas assim, eu era pequeno. Tá. Numa das visitas dele ao Brasil, o comboio dele passou em frente ao apartamento que morava. Nossa! E ele me olhou. E ele te olhou? E o detalhe, esse que era o grande detalhe, que eu acho que é uma grande virtude dele. Ele não olhava, ele via as pessoas. Que coisa mais linda! Ele não olhava, ele via as pessoas. As pessoas. Se for reparar, ele é uma pessoa absolutamente venerada fora da cristandade. Porque eu acho que ele acabou exercendo um papel do cristianismo, que é o papel do cristianismo tornar o mundo melhor. E ele acha que em vida, e talvez a própria santidade dele, talvez tenha sido em função disso, sim. nunca vi uma forma diferente, talvez tenha sido isso, a tentativa dele de fazer esse mundo melhor. Que coisa linda. Olha, gente, que experiência bonita o doutor Kleber colocando para nós, que 3 segundos mexeu com ele. Percebeu que aquele homem olhou para ele
mas ele não só, ele viu a pessoa do Kleber. E realmente ele tinha um olhar que ele parece que penetrava no coração de cada pessoa, né? Era uma coisa única. Ele parece que ele olhou para mim. Ele está me vendo, não é? Tá vendo que coisa bonita? E para você, Daniele, qual foi? Você teve alguma experiência assim também? Para poder tê-lo como hoje um homem a ser estudado também de uma maneira muito carinhosa por você? Então, uma experiência parecida com o doutor, mas ele não me viu, porque a distância era um pouco maior. Mas eu o vi passando aqui na Avenida Pacaembu, e da janela de casa. Eu lembro que foi uma euforia dentro de casa, né? Porque ele ia passar no percurso que a gente poderia... Isso na primeira... Você sabe se foi a primeira ou a segunda vez? Uma das vezes que ele... não consigo lembrar se foi a primeira ou a segunda, mas eu era criança. Ah. E meu pai sempre teve um quadro com a imagem dele. Em casa. Entendi. E aí, quando veio o meu diagnóstico, né, da doença de Parkinson, ele retirou no quadro e mandou fazer um outro, né? Ele recortou, fez um recorte menor e me deu para eu colocar na minha casa. Só que eu nunca consegui colocar lá. Ah, entendi. Por questões do meu relacionamento com o ex-marido. Entendi. E aí eu trouxe comigo e está agora na minha casa. Olha que E assim, legal. é uma imagem que traz uma paz, Conforto. conforto. É como se assim, fique tranquila, sabe? É diferente. Como se assim, eu experimentei o que você está experimentando. Exatamente. Confia porque eu venci e você certamente vencerá e eu estou contigo, né? É mais ou menos por aí. É exatamente isso. E ele é um exemplo de fé, né? Sim. Porque pela história dele, ele ficou sem família aos 21 anos, ele não tinha mais ninguém da família, né? Então, realmente tinha que ter uma fé, um embasamento muito forte, né? Uma fé bem arraigada. Gente, olha que lindo, né? A Daniele colocando isso pra gente, você vê ela mesma. Eu quis que ela mesma falasse que ela é portadora do Parkinson, que ela tem um grau, que é possível ela viver, trabalhar, enfim. E tanto é que ela está aqui, cientista, hein? Cientista. Vocês lembram quando o padre trouxe ela aqui a primeira vez? E ela fala dessa experiência que ela tem com a pessoa do Papa São João Paulo II, né? O quanto realmente eles que já em vida, ele era diferenciado no sentido sobrenatural, né? Ele conseguia atingir o coração das pessoas, às vezes sem falar. Às vezes sem falar. Isso é um dom de Deus. Que legal. Doutor, o senhor é neurocirurgião, e a gente vê que o Papa, ele foi um homem que passou por tudo, né? Passou por tantas experiências bonitas, né? Porque padre, depois bispo, depois um cardeal e, claro, Papa. Passou por tanto tempo. Mas ele teve depois daquele atentado que ele sofreu, o Papa começou a ter uma decadência física muito grande, né? Mas o mais impressionante é que a gente que viu tudo isso, até num período que ele estava muito já idoso, muito idoso e muito debilitado por causa do Parkinson, decorrente daquele tiro que ele teve, a coisa foi... Como que o senhor faz a leitura? Porque o senhor é um médico, né? Você é uma pessoa que o senhor lida com isso daí, o senhor estuda sobre essa doença. O que o senhor mais achou de interessante ao ver que ele experimentou, foi decaindo na sua doença, e o Parkinson tem a ver com a parte do cérebro, né? Como que o senhor, estudando, analisando a vida do Papa João Paulo, na sua experiência, como que o senhor enxerga esse fenômeno com a doença e o testemunho que ele dá? Tá. Força que ele tinha. Primeiro, acho que uma coisa que acho que dá muita força para as pessoas é porque ele não escondeu a limitação física dele. Sim. Eu acho que um divisor de águas realmente foi aquele atentado, né? Porque acho que depois do atentado se percebe que houve uma queda súbita, porque ele era uma pessoa atleta. Ele tinha gostava de fazer atividades físicas. Exato, tem história, inclusive tem várias imagens dele praticando atividade desde muito jovem e mesmo durante o período dele pontificado. O que chama atenção é que ele não escondeu. Ou seja, a força espiritual dele, a força de liderança dele, nada tem a ver com a limitação física. Ele meio que dissociou isso daí, inclusive demonstrando mais força ainda.
porque era uma pessoa que conseguia ser liderança, apesar de ter limitações físicas. E deu para perceber, assim, inclusive em vídeos, agora, mostrar que ele, claramente, ele está bem debilitado. Está bem debilitado. Ele está enfraquecido, está com a postura fletida, ele está com o rosto que perdeu aquela expressão. Sim. Se vê imagens dele mais jovem, um pouco, sim. Né? Ele era de um carisma, como eu falei, de um olhar penetrante, né? Único. É assim, isso que caracteriza os grandes líderes como pessoas que são carismáticas. Sim. Tem um carisma pela essência. E eu acho que a força dele veio aí. E isso ajudou muito as pessoas portadoras de doenças crônicas, de deficiências crônicas, com limitações, com exposição física, né? Porque quando você vê uma pessoa com uma doença que é aparente, ele ajudou a sociedade a entender que essas pessoas, elas são visíveis. Por que você tem que todo mundo estar encaixadinho dentro de uma mesma postura, de uma mesma vestimenta, do mesmo trajar? Acho que, em outras palavras, ele mostrou para o mundo, com essa doença dele, que a doença verdadeira que nós temos que analisar não é o físico debilitado. Claro que o senhor, como médico, é uma doença que tem que ser tratado quando a gente está fisicamente mal, precisa, porque nos ajuda no bem-estar. Mas que se você realmente estiver, no caso dele, com uma fé apaixonada pela pessoa de Cristo, ele encontrou a saúde da vida dele nessa força que Cristo dava, né? Então, acho que o grande recado dele foi isso aí, né? Que a gente não deve esconder, às vezes, a doença que chegou, desde que isso nunca tire o que você sente de amor por aquilo que Cristo deixou no coração dele. Gente, é maravilhoso isso aqui, hein? Esse papo aqui, com duas pessoas excelentes. Daqui a pouquinho o padre vai passar a bola para a Daniele, mas olha só, nós temos um VT aqui que vai mostrar um pouco mais os milagres e o processo de canonização de João Paulo II. Dá uma olhada. O caminho de reconhecimento da santidade de alguém é extenso e passa por algumas etapas. Isso é o que chamamos de processo de canonização. Uma dessas etapas é a comprovação científica de 2 milagres. No caso de São João Paulo II, o primeiro milagre que fez dele um beato, primeira etapa da canonização, foi a remissão da doença de Parkinson de uma freira francesa, Irmã Marie Simon Pierre. Pouco depois da morte do Papa, Irmã Marie orou pedindo sua intercessão e, milagrosamente, seu mal de Parkinson desapareceu. O segundo milagre que levou à canonização de São João Paulo II ocorreu com uma mulher da Costa Rica, Floribete Mora. Ela tinha um aneurisma cerebral que os médicos disseram ser impossível de operar. Em um dia, ela recebeu uma revista e nela tinha foto de João Paulo II na capa. Ela conta que, incrivelmente, ouviu a imagem falar com ela, dizendo para levantar-se. Sentiu também a mão de São João Paulo II alcançá-la de maneira amorosa. Em seguida, ela foi curada. A Igreja Católica considera a opinião de médicos e especialistas antes de declarar uma cura ou um acontecimento como milagre. São muitos anos e etapas até declarar alguém santo. Segundo a própria Igreja, no entanto, os santos podem apenas interceder pela cura, pois o milagre só pode ser feito unicamente por Deus. Olha, impressionante, né, gente? Olha só. E quer ver uma coisa? Ó, nós estamos aqui com uma cientista também, junto com um médico, né? São 2 pessoas que estudaram da ciência, do conhecer do corpo humano, enfim, do mundo. E a Igreja nunca, jamais, para ela declarar ou começar um processo de canonização, os milagres são coisas sobrenaturais, ou seja, é aquilo que está fora do alcance da ciência. Aqui a ciência já não tem... Chegou uma hora que a ciência falou, olha, isso aqui saiu fora das nossas análises. Está muito além da nossa compreensão, dos nossos estudos e das comprovações que a gente pode ter com milhares de estudos. E, Daniele, a gente fica impressionado, você vê, uma mulher que foi diagnosticada, tinha o problema do Parkinson e ela
por um milagre, pela intercessão de São João Paulo II, ela ficou curada. Sendo que, acho que dentro da ciência, isso daí é praticamente impossível. Uma pessoa, uma vez que tenha, hoje ainda, pode ter algum regresso, dependendo do início, não é? De uma doença, a ciência pode ajudar muito a poder paralisar ou manter ali por muito tempo, não progredir mais do que aquilo. Agora, curar, ficar curado, praticamente é impossível. No caso do Parkinson, não tem cura. Não tem cura. Não tem cura até então. Existem muitas pesquisas acontecendo no mundo todo, né, em busca dessa cura, ou de medicamento que faça a progressão da doença, né, que ela pare, mas realmente não tem. Então, assim, é um esforço muito grande, porque a gente tem que... o Parkinson, especificamente, é uma doença que mexe muito com o emocional. Sim. Então, você pode tomar medicamento, fazer atividade física, mas se o seu emocional não estiver bem, se a sua fé também não estiver, né, você exercitando a sua fé, isso é bem difícil mesmo de lidar e de controlar a doença. Sim. Então, são pilares, né? Eu acho que a gente tem que cuidar de todos os... quando acometido por uma doença como o Parkinson, você tem que tratar tanto o seu físico, quanto o seu emocional, quanto a parte espiritual. É muito importante, porque para você ter um todo, assim, menos agressivo com a doença, eu acredito muito nisso, né? Não é só a medicação, tem muita gente que acaba só focando no medicamento, porque eu vou tomando remédio, mas não fico bem, mas está com o emocional totalmente abalado, perdeu a fé, fica reclamando, se vitimizando o tempo todo, e isso é muito ruim, né? Então, se a gente foi acometido por uma doença, a gente tem um motivo para isso. Deus não faz nada em vão, né? Eu acredito que no meu caso, teve essa questão do projeto, do Vibrar com Parkinson, que ajuda muita gente. E eu sou, assim, me sinto abençoada por isso, né? Então, tem gente que fala assim, você que não queria voltar a ser como era antes, você só queria andar como antes. Mas a Daniele de hoje é muito melhor do que a de antes, aprendeu muita coisa, tem muito que aprender. E exemplos como o Papa, assim, São João Paulo II, é algo assim, para a gente se espelhar, né? Ter fé, manter a fé. Porque ele foi um homem de Deus e passou por tudo que ele passou, né? E teve um motivo para ele passar por isso. Teve motivos. Você sabe, o Dr. Kleber, a gente ouvindo um pouquinho a Daniele colocar isso, a gente pode fazer uma reflexão que ela é ousada, caberia aqui um papo lançado nessa direção, mas não é isso, porque a gente poderia pensar assim, peraí, por que algumas pessoas que foram diagnosticadas com uma doença, por exemplo, do Parkinson, como a Daniele e aquela mulher, você fala assim, o que acontece para que Deus, através do Papa, é sempre assim, é Deus, através do Papa, São João Paulo II, pudesse curar aquela pessoa? Porque nós somos tentados, olha só que agora eu estou falando, olha o termo que o padre fala, nós somos tentados a pensar que algumas pessoas são mais queridas do que outras. Porque aquela moça conseguiu a graça da cura e outras pessoas que também vão na missa, que também têm fé, que só Deus sabe, por que ela não foi curada? Será que a outra foi melhor? Por que Deus quis a cura daquela e não permitiu a cura dessa? Então, é claro que isso aí, agora eu vou falar como padre, mas se o senhor e ela também quiser falar, fiquem totalmente à vontade. Porque a pedagogia de Deus não é a nossa. Nós não pensamos como Deus. Deus é muito grande para a gente tentar compreender o que Deus faz, né? E aquilo que um milagre para Deus não é para mostrar que Ele é milagreiro e Ele gosta mais de um do que do outro. É apenas para mostrar que Ele tudo tem nas rédeas, nas mãos dEle, tudo. O mundo está nas mãos de Deus. A gente viu no domingo aí que até o rei Ageu, que ele não era nada cristão, não era nada de Deus, ele acabou sendo, no bom sentido, usado para ajudar o povo judeu. Então Deus, Ele pode tudo de várias maneiras. Agora, o que é lindo é a gente ver uma pessoa que tem, como o Papa João Paulo teve, como você tem, e alguém perguntar, você quer ser curado? Olha o milagre aí. Não, eu só quero que Deus fique comigo, que me dê forças para continuar, porque eu cresci com isso, e eu aprendi a amar mais, me aproximar mais de Deus com isso. Então você pode ver o milagre de duas maneiras, um que é físico, e o outro que mudou os conceitos todinho
do interior de uma pessoa. Então a igreja, ela situa a graça de Deus nessas duas dimensões, não só com a cura física, doutor. É isso também, não sei se o senhor também com uma experiência cristã. Tá. Tem uma história dos reis de Israel. Dos reis de Israel. Não teve um rei de Israel que Deus deu a graça para ele de viver mais 20 anos e aqueles 20 anos foram só desgraça? Foi. Quer dizer, aqueles anos a mais de vida, sim, acabaram, passou, ele virou pó do mesmo jeito. Acabou. Assim, acabou. E o que aconteceu naqueles 20 anos? Ele destruiu tudo, a família, o país dele. Pois é. Então, nem sempre viver mais significa... O próprio Lázaro, que era amigo de Jesus, ele morreu, Jesus trouxe ele viveu mais um tempo, mas ele morreu de novo. Ele teve que passar por algum momento que não está colocado na Bíblia, ele morreu de alguma maneira, ou ficou doente, ou foi morto, ou assassinado, e não está descrito ali. Só fazer puxando um parênteses em relação a isso, em relação, tem muita gente que fala em relação ao Parkinson, a pessoa perdeu para o Parkinson. Não, todo mundo vai morrer um dia, não tem como, né, escapar dessa parte. Então, assim, importa o que você vai fazer durante o período que você está aqui, né? Você não vai perder. Você tem que passar por esse processo. Então, passe e viva da melhor forma possível. Eu acho que essa tem que ser a mensagem, não que perdeu para o Parkinson. Pode ser por qualquer outra coisa também. Todo mundo vai morrer de alguma coisa. No nosso caso, se não tiver cura, vou morrer com Parkinson. Né? Essa é como aconteceu com o Papa. Perfeitamente. Vamos dar uma olhadinha agora. Teve algumas visitas que o nosso querido São João Paulo II fez aqui no Brasil. Vamos fazer uma rápida introdução para ver as visitas que ele fez aqui, no nosso país. Dá uma olhada. O Brasil teve a honra de receber São João Paulo II em 3 visitas apostólicas, que ocorreram em 1980, 1991 e 1997. Em cada uma delas, milhões de pessoas foram ao encontro do Papa com a esperança de vê-lo de perto. Na primeira vez no Brasil, em junho de 1980, durante 13 dias visitou 13 cidades e percorreu aproximadamente 14 mil quilômetros. Foi uma viagem intensa, com recordes de audiência na TV brasileira. Dentre as inúmeras atividades que fez, uma das mais marcantes foi sua visita à favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Na ocasião, milhares de moradores foram ver o Papa e a comunidade recebeu, como um presente inesperado, o seu anel episcopal. Nessa mesma ocasião, o Papa fez a consagração da Basílica Nova de Aparecida, que estava terminando de ser construída. Também nessa mesma visita, São João Paulo II recebeu Irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos Pobres. A segunda visita do Santo Padre a nosso país foi tão marcante quanto a primeira. De 12 a 21 de outubro de 1991, São João Paulo II esteve em solo brasileiro e passou por 10 capitais. Nessa viagem, em Florianópolis, Santa Catarina, o Santo Padre beatificou Madre Paulina. A canonização se daria posteriormente, em 2002, também por São João Paulo II. Nessa mesma visita, soube que Irmã Dulce estava muito debilitada de saúde e mudou o roteiro da viagem para visitá-la. Foi uma visita emocionante e derradeira. Santa Dulce dos Pobres morreria apenas 5 meses depois. A terceira e última visita foi a mais breve de todas. Dessa vez, o Papa permaneceu apenas 4 dias em nosso país em outubro de 1997. A cidade escolhida para sua vinda foi o Rio de Janeiro, por ocasião do Encontro Mundial com as Famílias. Em um de seus discursos, afirmou: "A família é patrimônio da humanidade, porque é mediante a família que, conforme o desígnio de Deus, deve-se prolongar a presença do homem sobre a terra." Coisa linda, né? Marcante, marcante. Eu me lembro da primeira vez, em 80, que tem aquela música que ficou memorável, né? A benção, João de Deus. Nossa, aquilo fazia todo mundo chorar. O povo levantava os lencinhos. Ele conseguia trazer, eram outros tempos também. A cristandade parece que ainda ela exalava no povo brasileiro de uma maneira mais forte. E o Papa, ele conseguia mexer com o coração de tanta gente, né, doutor Kleber? Tem uma história, assim, que eu estava até comentando
lá fora com ela, que foi um evento numa guerra, depois dos atentados de 11 de setembro, Sim. em que o presidente de um país estava falando em nome de Deus, o presidente do grupo que dominava um outro país estava falando em nome também de Deus, e o Papa estava falando em nome da humanidade. O Papa estava falando o seguinte: vamos parar com isso, vamos parar com as agressões, vamos aprender, vamos sentar para poder conversar e tirar desses entraves que não trazem benefício nenhum. Quer dizer, cada um defendendo um pouco, usando o nome de Deus para justificar talvez os motivos de abalos, né, na sociedade. Ele falou, não, vamos pensar na humanidade. Não, mas aí ele, em nome de Deus, falando que coisa, da né? humanidade. Quer dizer, eu vejo que o grande valor realmente de um líder permanente. Que ficou. Sim, é fantástico. A gente tem muita saudade, né? Do Papa João Paulo II. Foi muito importante nesses 30 e poucos anos que ele ficou à frente da igreja. Ele deixou um legado muito importante, né? Pelo menos para a nossa geração, que nós vimos, né? Até alguns mais jovens também viram, porque ele ficou até pouco tempo. Foi muito marcante. Nós temos uma outra passagem aqui. O João Paulo II se destaca também não só por sua liderança, como o senhor bem colocou, mas também pelo seu humor, viu, Daniela? Ele gostava de brincar. E às vezes isso responde muito para mim, que eu sempre falei, eu gostando de brincar como padre, eu fico preocupado. Mas olha só o Papa, dá uma olhada aí, gente, olha. Vamos soltar aí. Quando pensamos em líderes, sempre vem à mente uma figura séria e sem senso de humor. Mas esse não foi o caso de São João Paulo II. Sua felicidade, carinho e alegria pela vida foram traços marcantes de sua passagem como Papa da Igreja Católica. E aqui estão alguns dos momentos de bom humor que foram marcantes. O primeiro foi quando o Papa visitou o Brasil em 1997. Ele já estava mais velho, com a saúde mais frágil, mas mesmo assim não deixou o mau humor tomar seu corpo. Na cidade do Rio de Janeiro, onde visitava, emocionou os brasileiros ao dizer: se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. E não só isso, mas a personalidade e o bom humor de São João Paulo II o levou a se tornar membro honorário do Haller Golden Globe, um time de basquete dos Estados Unidos que roda o mundo se apresentando com suas performances. Há também as fotos do pontífice, que sempre foram populares, mas uma específica marcou a todos por uma brincadeirinha com ele usando as mãos para imitar um binóculo. Essa imagem é uma das mais animadas do santo e, com certeza, traz uma sensação boa de saudade. Tem outras também. Tem uma também, não sei se vocês chegaram a ver, lá no Vaticano mesmo, na praça. Ele estava assistindo uma apresentação de palhaços, né? E ele ria com a palhaçada lá, mas ele chegava a dar gargalhada. Vocês já viram isso também, né? Não. Nunca viram? Mas tem... ele não é traduzido em português, né? Está em italiano, mas foram fazer uma apresentação para ele. Então tinham os palhaços fazendo palhaçada, não tapa na cabeça do outro não sei o quê. E o Papa não aguentou, ele começou a rir. Ele parecia uma criança. Era exatamente uma criança rindo de ver a palhaçada dos outros, né? Então ele era muito diferente, né? Ele tinha um carisma que ele parecia que ele era paizão de todo mundo, né? Acolhedor. Muito acolhedor, não é? E é interessante que ele faz tudo isso sem perder a autoridade, né? Sem perder a autoridade, isso. É fantástico. Isso são raríssimos os líderes que conseguem fazer isso. É verdade mesmo. Impressionante isso, né, Daniele? Você assim, vendo assim, um santo que também sabia fazer do limão uma limonada, né? Exatamente. Porque isso também ajuda a gente, né? É o mais difícil, né? E eu sou muito brincalhona também, então, assim, me identifico com esse lado do São João Paulo II. Eu acho que a gente tem que deixar as coisas mais leves, porque já existem tantos problemas, tantas dificuldades. E eu sou muito a favor de deixar as coisas com leveza, com graça, brincadeira. Isso não tem porquê a pessoa deixar de ser vista como uma pessoa íntegra, séria, enfim, por fazer brincadeiras. Eu acho que isso faz parte, né, da interação e aproxima as pessoas também. Isso aí eu vou pegar até para mim mesmo, porque eu gosto muito da brincadeira,
mas eu sei dividir as duas coisas. Eu sei brincar na hora certa, né? Gosto de brincar, brinco com a turma aqui, com o Barba, o pessoal, mas na hora que me cabe aquilo que me foi dado, eu sei do que eu estou fazendo, em nome de quem, e sei o quanto isso é importante, né? Doutor, eu tenho uma curiosidade, tá? O senhor é um médico, a gente sabe que o médico ele precisa ser muito aquilo que é o seu ofício lhe coube, né? Que é ser profissional, e a gente vai lidar independente da religião de qualquer um. O senhor tem que fazer o seu melhor. É um ser humano que está ali, não é? Mesmo que quem não crê em Deus, o senhor precisa dar o mesmo tratamento de que alguém que crê em Deus. O senhor também deve ter a sua fé, a sua crença. Me parece que o senhor tem muito carinho pelo Papa, né? Pela fé católica. Mas o senhor, quando... É uma curiosidade, quando o senhor está tratando de alguém, assim, e o senhor percebe que às vezes é um caso muito complicado, né? O senhor, mesmo talvez sem precisar falar de Deus, ou o senhor mesmo cita Deus como alguém que a pessoa precisa acreditar juntamente com o tratamento dela. Como que o senhor trabalha com isso, né? Assim, às vezes eu gosto de usar e citar experiências pessoais. Tá. Pegando exatamente a ilustração dessa. Tá. De uma moça que foi operada de um aneurisma cerebral, que tinha rompido, ela tinha sangrado. Uhum. E eu sempre tenho por hábito, de antes da pessoa dormir, eu ficar junto à cabeça da pessoa, colocar as mãos sobre o ombro, ficar, nós estamos aqui, Deus está contigo, está junto. O senhor fala isso, Deus está contigo. Às vezes falo, às vezes falo. É engraçado, nem sempre o ambiente em si, mas às vezes, quase sempre. Se eu não falo, eu penso. Tá. Porque as pessoas estão fragilizadas. Sim, eu acho que, na sua grande maioria, elas estão abertas também para ouvir alguma coisa que transcende aquele momento que ela está vivendo, né? Mas tem uma coisa muito interessante. Era uma moça nova. Tá. Aí ela dormiu, foi operada, Sim. acordou bem. Algumas horas depois, na UTI, quando fui vê-la, ela virou para mim e falou assim: doutor, sabe aquela hora que o senhor ali pegou na minha cabeça e tal? Sim. Eu vi que o senhor não estava sozinho. Viu que coisa? É umas coisas que fogem da nossa vida, né? Tem um ditado que diz que as pessoas são os dedos de Deus na terra e os milagres são feitos através das pessoas. Às vezes os relacionamentos são milagres. Por exemplo, quem sabe o milagre dessa senhora não vai beneficiar tantas outras pessoas em busca de uma experiência que possa melhorar cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. E assim, e as pessoas são completas, elas não são completas só no físico. Sim. A medicina, a medicina quase não cura. A medicina, ela melhora, ela controla, ela pode tratar, mas quantas vezes você não vê você curar uma doença e deixar consequências dessa doença? Verdade. Mas às vezes, e talvez isso que tenha sido um grande exemplo dele, independente dele ter sofrido o atentado, independente dele ter as limitações físicas, dele desenvolver um quadro de Parkinson tão difícil de tratar, ele levou a vida e cuidou das pessoas. Gente, que maravilha. O padre está aqui muito feliz de ter tido esses dois grandes ícones aqui de testemunho, porque amaram, amam o Papa São João Paulo II. Estão aqui dando um testemunho para vocês também. A nossa querida Daniele, que alegria. Obrigado pelo seu testemunho, pelo você ter dito. Não peço que Deus me cure. Eu queria andar um pouquinho melhor. Mas eu tenho hoje mais uma experiência de amor com Ele. Obrigado por você existir. Obrigado, viu, Daniele? Volte sempre aqui. Tá bom, querida? Me chama que eu venho. Obrigado, querida. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Que bom. Doutor, o senhor também, obrigado pela sua participação. Obrigado. Pela sua deixa, seus ensinamentos. Tá vendo, gente? Isso aqui é o Bendita Hora. Por isso que o padre fala, é bom demais estarmos aqui. Obrigado pela sua participação. Hoje eu tenho a missa às 7h30 da noite, hein? Te espero lá nas minhas redes sociais. Que Deus abençoe você, pela intercessão de São João Paulo II. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.